A paz do Senhor, boa tarde a todas, né? Hoje eu vim aqui dar o meu testemunho para a honra e glória do Senhor, que foi Ele que me salvou, foi Ele que me mudou. As palavras dele, né, que tocou meu coração. E eu vim contar um pouco sobre a minha história. Meu nome é Poliana, eu tenho 34 anos, eu sou casada há 13 anos, tenho um casal de filhos, uma menina de 14 e um menino de 11. E vivia num casamento turbulento, cheio de problemas, cheio de decepções, traições. Nunca foi saudável, nunca foi saudável. E sempre com brigas, sempre de chegar a bater mesmo. Não ele em mim, mas eu nele, né? E aí eu chegou um certo ponto que eu não estava aguentando mais. Não estava aguentando mais. E perguntei para ele o porquê que ele saía de casa. O qual o motivo que ele saía de casa. Que ele só vivia na rua. Aí ele chegar para mim e falar que ele não aguentava. Ele não se sentia bem dentro de casa. Ele preferia ficar na rua, né? Porque ele chegava em casa, eu só gritava, eu já chegava cheio de problema para em cima da cabeça dele. Eu só xingava, né? Eu queria mandar, eu queria tomar o lugar dele, tomar não, eu tomei o lugar dele, né? Eu fiquei na posição dele e para ele foi confortável, né? Porque eu fazia tudo, eu tomava a frente, para ele ficou confortável e acabou, só que acabou ficando ruim para o meu lado, né? E eu querendo as coisas para ontem, e aí deu no que deu. Chegou um ponto que nenhum estava aguentando. Nem eu estava me aguentando mais. Eu já tinha amizade com Maria José na célula, e ela já tinha um tempo me chamando para ir para a célula e eu não ia. Até chegou um ponto que eu tava, né? Quando a gente já não tá aguentando mais, né? Que aí a gente vai atrás de Deus, né? Fui pra célula. Foi tudo tranquilo, normal pra mim. Nada assim. E até que ela falou assim: conversa com Ivone. Às vezes ela pode te ajudar. E fui. Marquei, conversei com Ivone, imediato. E aí, cheguei lá achando que eu era certa, né? Fui falando das questões da minha mãe, questões, né? Que eu tive que tomar frente que meu pai também morreu, tinha falecido e tal. E fui falando, achando que eu tava super certa. Até Ivone, Deus usar a Ivone pra me mostrar o outro lado, o verdadeiro lado, né? Quem é que estava certo, quem é que estava errado. E partes aí do fracasso do meu casamento que eu tive, eu estava errada. E eu achando que eu estava super certa, né? E assim, foi uma virada de chave muito forte em mim, porque eu enxerguei. Ela foi abrindo meus olhos. Foi assim, saindo uma névoa dos meus olhos. E eu fui enxergando as coisas mesmo, sabe? Na mesma hora, Deus foi tocando e foi colocando na minha mente. E aí, no meu coração. E aí eu falei com ela assim, eu saí de lá falando que eu ia mudar. Eu vou mudar. Saí de lá, passei na padaria, comprei um lanche. Cheguei em casa. Isso foi à tarde. Cheguei em casa, arrumei a mesa. Uma coisa que eu não fazia, né? Cada um por si. Fiz uma mesa posta do café. Ele chegou a estranhar. Aí ele sentou e eu fui falando com ele, fui conversando com ele, né? As coisas que tinham acontecido comigo e pedi perdão pelo que eu tinha feito, que eu fui muito errada, né? E pedi perdão a ele. E ele começou a me olhar de uma outra forma, sabe? Passei por muitas batalhas na minha vida espiritual, porque não é fácil, né? Deus falou que não ia ser fácil. Acabou que eu estava sendo convertida, né? E ele não. Eu ainda estava no início, eu estava aprendendo, ele acabou saindo de casa.
Só que eu não desistia, não desistia. Tinha hora que eu queria, assim, jogar o balde pra cima. Queria desistir, falei, ah, ele não vai voltar, não vai dar certo, e não sei o quê, mas é aquela hora que a gente já não tá, né? O tempo, querendo o tempo da gente, né? Então, o do de Deus. E aí, eu e Ivone do meu lado, Maria José também, sabe? As duas me ajudando, me explicando, me demonstrando que eu tinha que olhar, né, para a promessa de Deus e não para as circunstâncias que eu estava passando. E aí depois de 8 meses nessa luta, mas era 8 meses para eu me transformar, para eu me amadurecer. Foram 8 meses para eu colocar Deus no meu coração e não o meu casamento em primeiro lugar. Foram 8 meses de tirando toda a angústia de dentro de mim, sabe? De crescimento mesmo, de amadurecimento. Esse foi o propósito da separação que Deus colocou na minha vida. Que eu tinha que colocar Ele em primeiro lugar na minha vida. Até que chegou um ponto que meu marido mesmo varou comigo que iria voltar. Queria voltar para casa, né? E só que ele voltou e eu ainda passei por mais uma turbulência na minha vida, que ele voltou e ele teve uma relação com a pessoa nesse tempo. A pessoa engravidou, né? E foi logo quando ele falou com ela que ele estava voltando, ela engravidou. E eu, Deus tocou meu coração. Deus tocou, não foi fácil, mas ele tocou meu coração e eu aceitei meu marido de volta. Mas eu falei com ele, Deus, se for para ele voltar, que ele volte do Senhor, que seja do Senhor, que eu não tenha mais o passado em mim, no meu coração, né? Que eu não jogue tudo que foi feito no passado, que eu não volte a ser aquela pessoa de antes, né? Que não é fácil a gente fazer uma reforma, né? Não é mais fácil a gente, né, construir do zero, que tem aquela música construir do zero, e a reforma é muito mais difícil. Mas eu consegui, foi outra virada de chave na minha vida, sabe? O amadurecimento, eu tenho muito ainda o que amadurecer, o que aprender. É, teve também o nascimento da filha dele também, que foi outro processo que eu passei, que foi muito difícil para mim, né? Foi muito tenso, foi muito difícil aceitar aquilo ali, aceitar não pela criança, mas pela situação, né? E aceitar o que ele fazia para a criança, coisa que ele não fez para mim, para os nossos filhos antes, né? Mas isso aí não vem ao caso, porque Deus também tocou, falou literalmente comigo. Um dia eu fui pro banheiro, eu só chorava e ele falou comigo: seu marido tá mudando, olha para isso, ele tá mudando. E aí foi o que me acalmou e eu passei por esse processo também. E hoje a gente juntos tenta aí, né, caminhar aí juntos. Ele não converteu, mas eu me converti, eu me batizei. Hoje na minha vida eu só olho para Deus, né? Antigamente a gente eu ia para as amizades, conversava aqui, conversava ali, não sabia com quem eu falava, né? Olhava opiniões das pessoas. Hoje não, hoje é Deus na minha vida. Hoje a primeira pessoa que eu corro atrás é Ele, para colocar minhas situações, meus problemas, minhas dificuldades, para Ele me ajudar, certo? E, e é isso. E eu agradeço aí imensamente a Ele por ter colocado várias pessoas na minha vida, né? Hoje eu sei realmente quem eu devo procurar, quem eu devo conversar, com quem eu devo estar, né? Os locais que eu devo estar, os locais que eu possa estar, né? E eu agradeço muito, imensamente a todos e principalmente a Deus por ter me libertado mesmo daquela vida que eu tinha.